Olá, amados, bom dia, paz seja convosco, tudo bem? 9 horas agora e eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje até pelo seguinte, né? Hoje nós temos a celebração da Santa Ceia, que será também transmitida tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Então já fica aqui aqueles que vão participar, vão acompanhar, né, essa celebração via Facebook, via redes sociais, começa às 10 horas. Então eu quero terminar um pouquinho antes para não invadir o horário que está reservado então para a celebração da Santa Ceia. E desde já fica um abraço aqui às pessoas que estão me acompanhando, né? A minha filha está aí, a Ju, a Tânia, a Sofia, a Kedma, deixa eu ver quem mais aqui. A Dona Laide. Isso, deixa eu dar uma arrumada aqui, ficou melhor. A Luana, seu Írio, então algumas das pessoas que eu estou enxergando aqui, tá? Então, aí, mas sem perder mais tempo, queridos, eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula de hoje. O Marcos acabou de entrar aí também. Então, um bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E desde já, então, desejo uma feliz Páscoa para todos vocês, né? Uma feliz Páscoa junto com seus familiares aí. Como disse algum, né? Cada um dentro da sua toca, cada um dentro da sua casa, mas todos unidos em coração, em oração, nessa celebração que nós temos hoje. E nós vamos falar um pouco exatamente sobre a Páscoa, mas vamos fazer uma oração para iniciar. Amado Deus, soberano Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Te louvamos, Te bendizemos nesta manhã, nesse domingo tão abençoado que o Senhor nos preparou, nos separou para que estejamos na Tua presença. Paizinho querido, abençoa esta aula, doce Santo Espírito. Conduza, Senhor, os nossos corações, as nossas palavras, que tudo seja direcionado para que nós cresçamos cada vez mais e através desse nosso crescimento, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja louvado a cada dia. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada um que está nos acompanhando, as famílias representadas, ó Deus, que todos tenhamos uma boa aula inspirada pelo Senhor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. E a leitura que eu gostaria de fazer está lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, eu vou ler alguns versículos aqui, a partir do verso de número 1, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal cru, não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Como depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Até aqui a leitura. Essa
descrição aqui em Êxodo fala a respeito da instituição da primeira Páscoa, né? A primeira Páscoa judaica. E essa orientação de se celebrar a Páscoa entre os judeus, ela está também lá no livro de Levítico, no capítulo de número 23, e também Deuteronômio, no capítulo 16. Vocês vão encontrar lá também a orientação para que se celebrasse a Páscoa, e aí traz alguns outros detalhes, algumas outras recomendações. Por isso eu recomendo que se faça a leitura, né, em conjunto. Então depois deixa aí anotadinho para você ler. São poucos versículos, Levítico 23, versículos 4 e 5, e Deuteronômio 16, versos 1 e 2, junto com esse texto aqui de Êxodo no capítulo 12. Então nós vimos aqui a instituição da Páscoa do Senhor. E o objetivo da nossa aula hoje é falar um pouco a respeito disso. Nós vamos falar a respeito da origem da Páscoa, né? Falar algo sobre a Páscoa judaica, a origem da Páscoa cristã, de que modo a Páscoa judaica se relaciona com a Páscoa cristã, qual é o seu sentido espiritual para nós hoje, o que nós de fato celebramos, o que as igrejas antigas, as igrejas primitivas celebravam, e vamos falar um pouco sobre esses elementos mais recentes que se agregaram à Páscoa aí, pela cultura ocidental principalmente, uma cultura mais recente. E na verdade eu gostaria até de começar por aqui, né, falando a respeito de dois elementos que são bastante comuns nós vermos comercialmente na Páscoa, relacionados com a Páscoa, que é o ovo e o coelho, né? E o que esses dois elementos têm de relação com a Páscoa. Bom, o ovo, e eu quero tratar de uma forma bastante rápida, na verdade, porque o que eu quero colocar o foco aqui, como eu disse, a gente não tem tanto tempo assim, no seu sentido espiritual, né? E a aplicação prática para as nossas vidas, desse simbolismo, desse significado. Mas eu gostaria de fazer um comentário, porque às vezes é algo que surge como dúvida para muitas pessoas, né? O cristão pode presentear com ovo de Páscoa, pode fazer o ovo de chocolate, e a figura do coelho, que relação que tem? O cristão ele pode utilizar desses elementos na celebração da Páscoa? Bom, então o ovo, falando um pouco a respeito aqui do surgimento, né? O ovo ele vai surgir ali no século XII, relacionado propriamente com a Páscoa, lá no século XII somente. Embora esses elementos, tanto o ovo quanto o coelho, eles têm um relacionamento já bem mais antigo, até antes de Cristo, com algumas práticas pagãs relacionadas com a mudança de estação, para a primavera, no caso do hemisfério norte, e para o outono, aqui no caso do hemisfério sul. Então eles já estavam relacionados com algumas questões pagãs, tá? Mas depois eu já vou falar um pouco sobre isso e até fazer um comentário também em relação a isso lá no final. Bom, o ovo ele surge então no século XII, na primeira vez relacionado com a Páscoa, quando o rei da França, Luís VII, ele volta de viagem, e quando ele volta de viagem, ele volta exatamente no período da Quaresma, dos 40 dias, que antecediam a celebração da Páscoa, ou melhor, que sucediam a celebração da Páscoa. Então esses 40 dias, essa Quaresma, quando ele volta, o povo comemora, e em comemoração se distribui muitos alimentos para as pessoas. E entre essa distribuição, entre esses alimentos, se distribui ovos ali também. E aí se começa então, pelo simbolismo, né, que o ovo tem de renovação, de nova vida, de regeneração, acaba se associando então o ovo a essa celebração da Páscoa. Então isso é bem tardio no cristianismo, começa apenas lá no século XII. No século XIII, um século depois, começam a se aperfeiçoar, vamos colocar assim, esses ovos, né? Se fazer ovos pintados, decorados, ovos de vidro, ovos de porcelana e coisas desse tipo. E até tinha o rei da época, o rei da Inglaterra, Eduardo I,
que ele fazia? Ele mergulhava alguns ovos, banhavam a ouro e presenteava ali algumas pessoas mais próximas. E 2 séculos depois, século XV, nós temos o costume instituído na igreja de se benzer na missa os ovos e as pessoas levarem a sua para casa. Então eles iam para a missa, que era do domingo de Páscoa, e levavam os ovos e aquilo era benzido ali, né, abençoado, e depois eles levavam para casa. E foi dessa forma, né? E posteriormente, apenas lá no século XIX, é que surge a inclusão ali do chocolate, realmente na Páscoa. Inicialmente era o ovo de galinha mesmo, onde se abria o ovo e colocava o chocolate dentro. Depois o próprio ovo foi sendo feito de chocolate, né? Então é aí que começa a inserção do ovo de Páscoa, né? Dentro dessa cultura. Com relação ao coelho, isso já é um pouco mais tardio, né? O coelho, veja que o ovo ele começa lá no século XII e o coelho ele é introduzido no século XVI, também com essa relação de fertilidade, né? O coelho já tem essa relação de fertilidade e pureza, já era utilizado anteriormente pelos pintores da Idade Média relacionados com o cristianismo. Mais especificamente foi relacionado ali com a Páscoa. É claro que o ovo e o coelho em si não tem absolutamente nada a ver, não tem relação nenhuma, até porque o coelho ele não bota ovo, né? Mas eles acabaram sendo os 2 elementos ali associados, e aí para virar o coelhinho da Páscoa foi um pulo, né? Bom, então esse simbolismo relacionado com as festas de fim de inverno e início de primavera eram exclusivamente de povos pagãos, tá? E aí surge a seguinte pergunta: bom, esses elementos, obviamente, o que tem a ver com a Páscoa judaica ou com a Páscoa cristã? Absolutamente nada, né? Nenhum simbolismo, nada relacionado com aquilo que as Escrituras apresentam. Então não se tratam de elementos religiosos, não se tratam de elementos relacionados com a essência daquilo que representa a Páscoa, mas foram elementos culturais que foram introduzidos posteriormente nessa celebração. Bom, deixa eu fazer uma comparação aqui com a celebração do Natal. Nós temos na celebração do Natal, por exemplo, a utilização de enfeites, a utilização das árvores, e todos esses elementos estão relacionados também com elementos pagãos. Isso vem também do paganismo. A própria data 25 de dezembro foi escolhida para se sobrepor a uma data pagã. Então foi uma forma de cristianização do mundo antigo, cristianização das culturas pagãs. Então, como a Igreja Católica, principalmente, né, a partir do século IV, século V, começou a ganhar muita força em função da sua união com o Império Romano, principalmente a partir de Constantino, ele acaba tentando cristianizar todo o Império. Então existiam vários povos pagãos espalhados por todo o Império Romano e por todas as nações, né? E além, na verdade, o cristianismo foi além dessas nações. E o que aconteceu? Acabou que essas pessoas acabaram introduzindo dentro do cristianismo certos costumes, certos hábitos. E para se apagar esses elementos pagãos, acabou se institucionalizando dentro do cristianismo algumas datas, como por exemplo o 25 de dezembro. Bom, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A razão de se ter a origem pagã desses elementos não são questões importantes para que a gente possa determinar a sua observância ou não. Por exemplo, existem muitos elementos pagãos que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia. Olha, aliança de casamento, se você é casado, ou se você é noivo, você certamente usa aí alguma aliança, algum anel. E esse simbolismo ele tem origem dentro do paganismo. Então o fato de algo ter origem dentro do paganismo não significa em primeira mão que nós vamos abandonar esse tipo de prática. Agora, o que nós precisamos compreender é a essência
daquilo que nós estamos fazendo. Os elementos relacionados com cada celebração devem ser analisados com bastante cuidado. Porque se esses elementos se sobrepõem à essência da celebração em si, então é aí que nós precisamos tomar um certo cuidado. O que acontece no Natal, o que aconteceu e acontece no Natal, por exemplo, é que as pessoas tiram o foco da essência da celebração, que é o nascimento de Jesus, e colocam o foco em festas, em comidas, em bebedeiras, em troca de presentes. Então veja que quando nós temos elementos instituídos dentro de certas celebrações que se sobrepõem à essência, nós precisamos ter um certo cuidado com isso. Assim também relacionado com a Páscoa. Quando nós falamos em relação ao ovo, principalmente, né, ao coelho, eu vou colocar aqui uma opinião, e é claro que se a opinião é minha, é uma opinião pessoal, né? Eu não vejo algo de muito saudável em se ensinar as crianças em relação a coelho, a coelho de Páscoa. Embora eu tenha feito isso com as minhas filhas, mas de uma forma ignorante, né? Mas se deve ter um cuidado de cuidar de mostrar para as crianças, desde cedo, desde pequeno, já a verdadeira essência daquilo que se simboliza a Páscoa, daquilo que significa. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar bem claro, há algo de profano nisso? Não vejo nada de profano. Mas a questão é quando esses elementos acabam se sobrepondo à verdadeira essência do que simboliza a comemoração. Então, nós estamos comemorando a Páscoa. Desde que nós compreendamos aquilo que significa a Páscoa, aquilo que simboliza a Páscoa, o verdadeiro significado, não há mal algum em você presentear alguém com um ovo de chocolate ou qualquer outra coisa que seja, assim como acontece também no Natal. Então, fica essa rápida explicação em relação a essas questões, ao surgimento. Isso é bem tardio na história do cristianismo, não tem relação alguma com a essência daquilo que simboliza de fato a fé cristã, e que simboliza de fato a essência desse feriado, a essência desta data que nós comemoramos no dia de hoje, que é a Páscoa do Senhor. Então veja aqui, inicialmente, voltando agora propriamente falar a respeito do contexto espiritual da instituição da Páscoa. Qual foi a razão dessa instituição? Bom, perceba que a Páscoa para o judeu tem dois simbolismos principalmente, né? Esses simbolismos estão relacionados com memória e identidade. Então, a memória que se faria pelo fato de Deus ter livrado o povo do Egito. Então, inicialmente, nós vemos aqui o significado de libertação. E essa libertação deveria ser rememorada todos os anos numa determinada data. E a outro simbolismo, outro ponto relacionado é com a identidade, ou seja, aqueles que fariam assim seriam aqueles que estariam sendo identificados então com o Senhor. Aqueles que praticassem esse ritual anual seriam aqueles que se identificavam então com o Senhor. Então, memória, memorial e identidade. E o texto é muito claro que diz que todos os anos se faria em memorial. Então, quando o povo sai do Egito, a história é bastante conhecida, eu quero também falar bastante rápido sobre essa questão. Eles matam um cordeiro, né, no 10º dia do primeiro mês. Aliás, aqui só uma curiosidade, né? O judeu ele tem 2 anos novos, né? Tem um ano novo religioso, que é esse ano novo celebrado exatamente nesse mês da Páscoa, e tem um ano novo civil que normalmente no nosso calendário acontece lá para setembro, que é o ano novo civil. Então, ano novo civil é o novo religioso. Por isso que o texto diz aqui que esse será o primeiro mês do ano. E aí pode causar uma certa confusão, porque mas o povo comemora o ano novo, o povo judeu comemora o ano novo lá para setembro. Por que aqui está dizendo que esse seria então o primeiro ano? É porque eles têm dois anos novos. Aliás, também, para efeito de curiosidade, o povo judeu celebram 2 Páscoas também, né? Que é o Pessah, que é essa que é celebrada nesse período,
Eu já vou falar em relação às datas que são celebrados isso. E o Pesach Sheni, que é a segunda Páscoa, que é celebrada sempre um mês depois, né? Então, é celebrado a Páscoa, no caso do judeu, foi agora na semana passada, dia 8. Logo em seguida, no dia 9, se começa a chamar a festa de Pães Asmos, que dura 7 dias, se vai até o dia 15. Então, o judeu está ainda, durante essa semana, celebrando não só a Páscoa, mas a festa dos Pães Asmos, que é uma sequência da celebração da Páscoa. E aí eles têm um dia, um mês depois, que vai ser comemorado no dia 7 de maio, da noite do dia 7 para o dia 8, que é a segunda Páscoa. Eles consideram a oportunidade para aqueles que por alguma razão não puderam celebrar a Páscoa no dia correto, no dia adequado. Então a própria Bíblia dá essa instrução para que o povo celebrasse dessa forma. Então eles saem do Egito, matam o cordeiro e passam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E o anjo da morte, que passaria aquela noite, que é a 10ª praga que é derramada ali sobre o Egito, não atingiria as casas que tivessem esse sinal. Então essa libertação, ela está relacionada com 4 aspectos. 4 aspectos: culpa, morte, a inimizade e a escravidão. Então perceba que o povo não seria tido por inocente aquele que não fizesse conforme os mandamentos do Senhor, de se matar o cordeiro, de celebrar a Páscoa da forma adequada e de se passar o sangue nos umbrais da porta, ou seja, nos batentes da porta. Aquele que não fizesse isso não seria tido por inocente, ou seja, levaria a sua culpa. Também nós falamos aqui a respeito da morte. A morte seria a consequência do não cumprimento, a consequência do não relacionamento com Deus, da não identificação com Deus. Nós temos outro conceito relacionado que é a inimizade, ou seja, quando nós falamos aqui, quando o texto fala a respeito da celebração da Páscoa, de se jantar junto, de sentar para comer ali o cordeiro, está falando a respeito de comunhão. E essa comunhão é exatamente Veja que o povo ele ficou por vários anos ali no Egito, e durante um período desse tempo que eles permaneceram lá, eles ficaram escravizados, mas clamaram a Deus e Deus levantou o libertador, que foi Moisés. Então nós vemos aqui que ele fala também a respeito dessa reconciliação. O povo se reconcilia com Deus. Toda vez que você senta para comer com alguém, isso simboliza comunhão. Quando Jesus institui Jesus participa do jantar, da ceia ali, através do pão e do vinho, o pão e o vinho ele tem um simbolismo, um significado de restabelecimento de comunhão. É por isso que quando nós, por exemplo, celebramos a Santa Ceia, aliás, hoje será celebrada a Santa Ceia pelas redes sociais, às 10 horas e às 19 horas, nós estamos falando de um restabelecimento de comunhão com Deus e uns com os outros, porquanto nós nos assentamos para comer todos juntos. Então se fala a respeito de comunhão, de restabelecimento, de comunhão, de rompimento da inimizade que antes ocorria em relação àqueles que estavam longe de Deus. E um quarto ponto que é a questão da escravidão. O povo estava escravizado. Então, através desse ritual, o povo é transportado dessa escravidão para a liberdade, é liberto dessa escravidão. E perceba que esses 4 pontos eles estão diretamente relacionados com a própria essência do pecado, com a própria consequência do pecado. Quando Adão e Eva pecam, essas 4 consequências recaem sobre toda a descendência de Adão. A culpa pelo pecado, a morte como consequência pelo pecado, a inimizade entre o homem e Deus, gerada exatamente pelo pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e vós, e a escravidão. O homem se tornaria então escravo da sua natureza humana, escravo da sua natureza pecaminosa. E depois eu vou falar um pouco mais a respeito disso, né? Então,
esse é o simbolismo da Páscoa judaica, e essa é a razão pela qual Deus fala ao povo para instituir a Páscoa judaica. Quando ele transporta então ali o povo que estava escravizado no Egito e vai para a sua terra, para a terra prometida. Então veja que a essência da Páscoa é a libertação, é a liberdade do povo que antes estava escravizado não só fisicamente, mas também espiritualmente. E essa que é a questão. Então, quando isso vem para o cristianismo do primeiro século, nós vemos que o próprio Jesus celebrava a Páscoa. A Páscoa era celebrada por Jesus e pelos discípulos. Um dia antes de Jesus ser entregue em sacrifício, de Jesus ser preso, condenado e crucificado, Jesus celebra a ceia ali com os seus discípulos. Então ele celebra a ceia, celebra a Páscoa na quinta-feira, vai para o jardim, durante a madrugada ele é preso e levado perante o Sinédrio, logo de manhãzinha é levado perante Pilatos, e Pilatos então declara que entrega Jesus para ser crucificado, ali na sexta-feira, por isso que nós chamamos da sexta-feira da paixão, porquanto foi exatamente na sexta-feira, o dia que antecedia, os momentos que antecediam ali a celebração do sábado judaico, e Jesus é morto então nesse dia, crucificado nesse dia. Então veja que Jesus também celebrava isso, mas ele celebra essa Páscoa de que forma? Mostrando ali o simbolismo dos elementos que ele participa ali durante esta ceia, com os elementos do seu próprio ser, da sua própria entrega. Então, o pão ali partido representando o seu corpo e o vinho distribuído ali, que foi tomado por Jesus e pelos discípulos, representando o seu sangue, que é entregue. E é por isso que nós, todos os meses, celebramos a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela está diretamente relacionada com a Páscoa, mas uma celebração não anula a outra. Como o nosso pastor ele sempre diz, que a razão pela qual nós celebramos uma vez por mês a ceia do Senhor é porque ela foi instituída também por memorial. O Senhor Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Então perceba, o primeiro aspecto relacionado com a memória. Deus fala para Israel: olha, vocês vão fazer isso como memorial. E Jesus fala: vocês vão partir o pão e distribuir o vinho, tomar o suco de uva como memorial também, em memória de mim. Então, esse aspecto espiritual que está por trás da celebração da Páscoa judaica, ela é transportada então para a pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus traz para si então a essência do simbolismo dessa libertação. Mas vamos lá. Então, Jesus celebra a Páscoa judaica. E nesse momento ele faz a transição do simbolismo da libertação do Egito para o simbolismo da libertação que ele promoveria entregando a sua própria vida como sendo ele o Cordeiro Pascual. A partir daí, os discípulos de Cristo passam a celebrar a Santa Ceia. Passam a celebrar a Santa Ceia, passam a celebrar a Páscoa uma vez por ano, na mesma data que os judeus faziam. Nós precisamos compreender que os primeiros discípulos eram judeus. Os primeiros discípulos, a maioria dos primeiros discípulos eram judeus que celebravam a Páscoa exatamente na data instituída lá, aqui em Êxodo, que nós vemos no 14º dia do primeiro mês do ano judaico. E aí isso durou até o século IV, o ano 325, quando Constantino resolve transferir a celebração da Páscoa para o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do início do equinócio de primavera. Então, como eu falei, no hemisfério norte, equinócio de primavera, no hemisfério sul, equinócio de outono. Parece algo complicado, mas não é complicado. E dessa forma tem sido até os dias de hoje. Por exemplo, se você pesquisar, você vai perceber que aqui no hemisfério sul, no Brasil, por exemplo, nós temos o equinócio de outono no dia 20
de março. Coincidentemente, nos próximos anos, nos próximos 5 anos, todos os anos cai no mesmo dia esse equinócio, dia 20 de março. Então você tem o dia 20 de março, você vai pegar qual é a primeira lua cheia depois dessa data. A primeira lua cheia, você estabelece a data e no domingo seguinte à primeira lua cheia, se tem então a celebração da Páscoa. É por isso que essa data não coincide ano a ano, né? Então, fazendo isso, você vai conseguir fazer a conta aí de todas as Páscoas que acontecerão nos anos seguintes. É claro que não precisa fazer conta, né? Se você entrar na internet hoje e pesquisar a data que vai ser, ela vai te dar a data certinha. Mas é por isso que nós temos essa discrepância entre datas. A própria Páscoa cristã, ela, cada ano cai numa data diferente, exatamente em função de ser o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do início do equinócio, depois do equinócio de outono aqui no hemisfério sul. E é por isso que nós temos uma data diferente para os judeus, que eles continuam celebrando, né, segundo o calendário lunar, celebrando então no 14º dia do primeiro mês do ano no calendário judaico. Nós temos uma data diferente para a Igreja Cristã Ortodoxa, por exemplo, que comemora a Páscoa segundo o calendário juliano instituído 46 a.C., e nós vivemos segundo o calendário gregoriano, que só vem no século XVI, com o Papa Gregório, 1582. É instituído o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos nos dias de hoje. Então, existe uma diferença. Então, só para se ter essa compreensão, esse ano agora, em 2020, por exemplo, os judeus comemoraram então a Páscoa no dia 8 de abril, a Igreja Ortodoxa comemorará agora dia 19 de abril, né? Não nesse domingo, mas no próximo domingo, e a Igreja cristã, de uma forma geral, a Igreja Católica, as igrejas de linha protestante, que seguem, nós que seguimos o calendário gregoriano, comemoramos hoje, então no dia 12 de abril, essa Páscoa. E a data em si não faz qualquer diferença. Mais uma vez eu faço menção aqui do Natal, da celebração do Natal. Nós sabemos que muito dificilmente seria próximo da data de 25 de dezembro, a data do nascimento do Senhor Jesus, pelas características da narrativa do texto bíblico. Isso provavelmente aconteceu ali próximo da primavera ou outono, exatamente nesse período que nós estamos vivendo aqui, né? Ali entre março, abril, maio. É muito provável que seja durante esse período e não no final do ano, em novembro, dezembro, como se normalmente tem realizado esse costume de celebrar o Natal no final do ano. Mas a data não se tem exatamente qual é. E a data em si pouco importa, mas o que importa é de fato o simbolismo, o significado e a razão pela qual nós celebramos, a razão pela qual nós comemoramos. Fato é que nós temos uma data que nós celebramos o nascimento de Jesus. E aqui no caso da Páscoa nós temos uma data que nós celebramos então a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então perceba que Jesus não é morto na Páscoa, mas ele é morto após a celebração da Páscoa. Porém, a Páscoa se dava, na sequência da Páscoa, se dava a chamada festa dos pães asmos, que duravam 7 dias. Ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus se dá exatamente durante a celebração da festa dos pães asmos. Então, eu gostaria de falar um pouco aqui do simbolismo dessas festas. Veja que a Páscoa simboliza, então, a própria entrega do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus. Embora ele não tenha morrido durante a Páscoa, mas durante a Páscoa Jesus celebra e transfere o simbolismo da libertação para a sua própria morte, o derramamento do seu sangue e a entrega da sua carne, a entrega do seu corpo. Na sequência, nós temos a festa dos pães asmos, que está relacionado com
a identificação ou reidentificação anual que se fazia do povo com Deus, a reconciliação, essa é a palavra mais adequada, a reconciliação do povo com Deus. Então essa reconciliação é identificada aqui na festa dos pães asmos. Logo em seguida, Deus estabeleceu na lei a celebração da festa das primícias, que se relaciona com a própria ressurreição de Cristo. Ou seja, Jesus se faz as primícias daqueles que dormem. Jesus ressuscitando e se fazendo as primícias, nós podemos crer então que nós um dia também seremos ressuscitados e seremos arrebatados e levados junto ao Senhor. Posterior a isso, nós temos a chamada Festa das Semanas, que acontece 50 dias depois da celebração da Páscoa, mais conhecido no nosso meio como Festa de Pentecostes, que se relaciona com o derramamento do Espírito Santo. Então perceba que todas as festas têm um relacionamento, têm um simbolismo, estão relacionadas com a obra de redenção de Deus. Jesus morreu, Jesus nos reconciliou com o Pai, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e derramou sobre nós o Espírito Santo. E ainda há 3 festas a serem celebradas, que são a festa da trombeta, que é o Ano Novo Civil, que eu falei para vocês, o Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. E essas 3 festas estão relacionadas também com a redenção, nossa futura redenção. A festa das trombetas, relacionadas com a nossa união com Cristo, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A festa do Yom Kippur, relacionada com o período de tratamento de Deus com Israel. E a festa do tabernáculo, quando judeus e gentios se unirão como um povo só, para toda a eternidade, quando Deus recolherá todos aqueles que andam peregrinos aqui pela terra, para estarmos novamente, estarmos para sempre junto com o Senhor. Então, fazer uma recapitulação: a Páscoa judaica, instituída aqui na saída do povo para o Egito, que simboliza a libertação do povo. A Páscoa cristã, também relacionada com a libertação, mas num contexto espiritual. Nós somos resgatados e unidos a Deus pelo sangue de Cristo, que resolve aqueles 4 probleminhas que eu falei para vocês. Vou repetir: a culpa, a morte física e morte espiritual causada pelo pecado, a inimizade e a escravidão. Então isso, Deus resolve essa situação relacionada com o povo de Israel quando o resgata lá do Egito, e resolve essa situação quando entrega o seu próprio filho para morrer por nós. E qual é a relação então de Jesus com o Cordeiro? Veja que na Páscoa judaica a libertação é provida e a identificação do povo é feita com Deus, com aquele que tem nos seus umbrais o sangue do Cordeiro. Agora veja o que a Bíblia fala, o que João Batista fala. João Batista fala, capítulo 1, João, capítulo 1, e verso 29. Ele diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, eis o Cordeiro de Deus, fazendo menção com a Páscoa instituída lá atrás, quando Moisés lidera o povo para sair do Egito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a morte do Cordeiro está diretamente relacionada com o pecado que entrou no mundo por meio de Adão. Então perceba como as coisas elas se relacionam. E mais uma vez, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Vou ler a partir do 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então aqui nós temos uma clara referência à Páscoa judaica com a Páscoa cristã.
O simbolismo aqui relacionando a libertação do povo, aquele cordeiro que foi morto e o seu sangue passado nos umbrais da porta, é um simbolismo claro e evidente da morte do Senhor Jesus, da morte de cruz do Senhor Jesus, cujo sangue então hoje nos cobre e nos livra das consequências danosas do nosso pecado. As consequências danosas que foram impostas sobre o povo através da sua escravidão, eles estavam sendo oprimidos ali no Egito, peregrinos ali numa terra estrangeira, assim como nós somos peregrinos e estrangeiros aqui nessa terra. Assim como o povo saiu dessa terra onde era estrangeira em direção à terra prometida, a terra de Canaã, assim nós caminhamos também como estrangeiros aqui nesse mundo em direção à terra que nos é prometida. Porque o nosso mundo, a nossa terra, a nossa realidade não é essa. A nossa realidade é a realidade vindoura que nós temos em Cristo. A realidade que o próprio Jesus nos prometeu, quando ele fala lá em João, eu vou para o Pai. E para vocês é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vos enviarei o Consolador. E se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então veja que Jesus está dizendo que Ele vai preparar lugar para que nós possamos estar um dia com Ele também. Então, essa relação que nós fazemos aqui de celebração da Páscoa, ela se relaciona então com a nossa libertação. E aqui já indo para o final, alguém talvez possa perguntar, olha, mas tudo bem, a celebração da Páscoa uma vez por ano é uma instituição judaica. E quando o texto fala que isso seria por estatuto perpétuo, ele está falando com Israel. E de que forma isso se relaciona com a igreja? Então perceba que Deus faz uma aliança com o povo, retirá-lo lá do Egito, e dá uma ordem para que isso fosse celebrado uma vez por ano como memorial. Mas isso é relacionado com Israel. Aqui a igreja não está aqui. A igreja é um mistério que seria revelado posteriormente. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está lá em Isaías, no capítulo 14, verso 1. Isaías 14, verso 1. Que diz assim: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A ele se juntarão os estrangeiros e esses farão parte também da casa de Jacó. Então aqui nós percebemos, isso é um exemplo de vários textos que nós podemos encontrar. Lá em Isaías 56 você vai encontrar também falando a respeito disso e outros textos que falam a respeito da nossa união. E o próprio texto lá no Evangelho de João, no capítulo 15, fala que nós somos como ramos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Os ramos naturais são aqueles de Israel, mas nós somos ramos enxertados nessa videira pelo fato de que quando Jesus veio, ele é rejeitado pelos seus. Mas a todos aqueles então que confessam a Jesus como sendo seu Salvador, a estes são dados o direito de serem filhos de Deus. Isso já está profetizado. Agora perceba lá em Efésios o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo de número 2, a partir do verso 11. Eu gostaria de ler alguns versículos já partindo para o encerramento da nossa aula. Olha só, capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Então, aqui nós entramos, lembra que eu falei sobre dois aspectos relacionados, que é o memorial e a identificação, a identidade daqueles que são de Deus com o próprio Deus. Feito no passado, essa identificação era feita pela circuncisão, quando Deus estabelece a circuncisão ainda lá com Abraão. E aqui fica a dica para você ler depois lá Gênesis, no capítulo 17, vai falar a respeito disso. Que através da circuncisão, o povo então seria identificado
ali com Deus. Mas olha só, voltando à leitura. De novo, verso 11. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E aqui eu gostaria de fazer um destaque, fazer uma interrupção na leitura. Veja que o texto diz no verso 15 que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que significa isso? Significa que nós não precisamos celebrar exatamente da forma com que os judeus celebravam, das ordenanças. O judeu continua celebrando da mesma forma, mesmo aqueles que creem em Jesus como sendo Cristo, como sendo o Messias. Porque isso foi estabelecido por estatuto perpétuo, assim como os judeus do primeiro século também celebravam. Então nós temos aqui essa ordenança para os judeus, mas nessa ordenança, em Cristo, já é derrubada diante de nós. Por isso que nós estabelecemos a nossa fé não mais por aquilo que nós fazemos em si, no que diz respeito ao cumprimento da lei, mas por estar em nós a essência do cumprimento desta lei, que é Cristo. Então Cristo é o cumprimento da lei. Por isso que nós não precisamos guardar sábados, por isso que nós não precisamos guardar as luas novas, que são os primeiros dias, o início de cada mês judaico. Por isso que nós não precisamos celebrar, fazer o ritualismo propriamente. Mas a nós foram deixados 2 sacramentos importantes, quais sejam, o batismo nas águas e a celebração da Santa Ceia como memorial do Senhor Jesus. Mas não necessariamente usar o pão sem fermento ou o vinho propriamente, mas nós usamos elementos simbólicos, não considerando que os elementos encontram em si a própria essência, mas eles representam essa essência que é o Senhor Jesus, dando sequência aqui no verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então olha aqui, nós vemos a reconciliação que eu havia comentado. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, aqui para encerrar, eu disse que a Páscoa simboliza a libertação do povo, a Páscoa judaica, a libertação do povo do Egito. Os cristãos passaram a celebrar a Páscoa porque Cristo é o cumprimento do Cordeiro. Cristo é o antítipo do tipo que é o Cordeiro Pascual. Quando o Cordeiro foi estabelecido como sendo aquele que seria entregue por sacrifício, o inocente o justo pelo injusto, estava fazendo aqui uma referência exatamente ao Senhor Jesus, que viria e entregaria a si mesmo, sem pecado, sem mancha, sem mácula, que eram características do Cordeiro, para nos libertar, então, da escravidão que nós vivíamos antes, que é essa escravidão pelo pecado. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós nos libertamos dessa escravidão. Temos ainda a natureza humana. Por isso que nós precisamos nos exortar uns aos outros todos os dias, para que estejamos firmes nesse propósito, até o momento em que nós nos encontremos com o Senhor Jesus. E aí a nossa natureza será transformada. Aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Mas até lá, nós precisamos então estar constantemente ligados na videira e produzindo frutos por meio do Espírito Santo que atua em nós. Então, Deus estabelece a Páscoa como memorial da libertação, daquilo que Deus fez com o povo. Nós celebramos a Páscoa hoje como memorial daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, nos libertando dessa escravidão. Os judeus comemoravam a Páscoa
sacrificando o cordeiro, lembrando o sangue do cordeiro, que foi o responsável pela que a morte não alcançasse os primogênitos ali de Israel. Nós celebramos a Páscoa hoje, tendo em mente que o nosso cordeiro pascual já foi sacrificado um dia, e o seu sangue que recaiu sobre as nossas vidas, que nos cobre, que nos limpa, que nos purifica, nos protege então do resultado do pecado, que é a morte. Nós já não somos mais culpados pelo pecado que veio de Adão, porque Jesus pagou essa conta. Nós já não temos mais como resultado a morte espiritual, porque por meio da morte de Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, nós temos vida, nós temos a própria palavra diz que o Senhor Jesus dizendo que aquele que está em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, nós não morreremos para sempre. Teremos talvez a morte física, se Jesus não voltar até lá. Mas a morte espiritual não, porque nós ressuscitaremos quando a volta do Senhor Jesus. A inimizade que acontecia como consequência do pecado já não recai mais sobre nós, porque nós somos reconciliados. Nós vemos aqui, lemos no texto aqui de Efésios, que nós somos então concidadãos dos santos e membros da família de Deus, por meio do Senhor Jesus. E não somos mais escravos, nós somos libertos então da escravidão do pecado por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, encerrando essa aula aqui, eu gostaria de dizer para vocês que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que Deus possa, nesse dia, abençoar a sua vida e que você possa rememorar esse tempo, de que o fato de que Jesus vos libertou, de que Jesus vos salvou. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está à destra do Pai. Ele voltará para buscar você e a sua igreja. Como eu estava dizendo, nós somos libertos agora por meio do sacrifício de Cristo. A sua morte e a sua ressurreição nos dá a vida eterna, nos concede a vida eterna. Então que nós possamos realmente fazer uma reflexão durante esse dia, daquilo que nós recebemos completamente de graça. Nós não merecemos aquilo que nós recebemos. Nós recebemos de graça. Jesus morreu na cruz, se entregou para que nós pudéssemos ter vida. Essa é a essência da Páscoa. Que nós antes éramos escravos, antes nós éramos condenados à morte, antes nós éramos inimigos de Deus, mas por meio do derramamento do sangue do Cordeiro Pascual, do nosso Cordeiro, que é Cristo, que é a nossa paz, nós temos vida, nós somos reconciliados com Deus. A culpa já não recai mais sobre nós. E nós somos transportados então do reino da escravidão para o reino da liberdade. Nós somos livres em Cristo. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco, às 10 horas, daqui a poucos minutos, no Instagram e no Facebook. E aqui em Araras, nós temos a celebração da Santa Ceia. Agora às 10 horas, também às 19 horas. Às 11 horas e 30 minutos. Na Gospel FM 90,7 nós temos a Escola Bíblica Dominical, onde daqui a pouquinho professor André Vans, professor Ricardo Colite e eu estaremos transmitindo também um estudo a respeito de Hebreus. Então que nós possamos realmente nos dedicar. Que Deus abençoe a sua vida e eu gostaria de encerrar essa aula também com uma oração a nosso favor. Senhor, louvado seja o teu nome, santo, santo, santo é o teu nome hoje e para sempre. Que o teu nome seja louvado, glorificado em todo o tempo, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor nessa data, hoje que nós celebramos a Páscoa, que nós celebramos então a ressurreição, aquilo que o Senhor fez por nós, mesmo nós não sendo merecedores, ó Deus. Por isso nós somos gratos a Ti. Paizinho, eu agradeço pela minha vida, pela vida de cada um que esteve aqui nos acompanhando, daqueles que posteriormente também verão esse vídeo e esse estudo. Que o Senhor possa falar ricamente, poderosamente ao coração de cada um. Senhor, abençoa, dê a cada um domingo abençoado, que nós estejamos durante esse dia na Tua presença, rememorando, relembrando o Seu sacrifício, mas lembrando que o Senhor
não permaneceu morto, mas o Senhor ressuscitou e vivo está. Em nome de Jesus, é a minha oração, o meu pedido e o meu agradecimento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.